Irmãos, que alegria de poder estar na casa de Deus, na presença do Senhor, para ouvirmos a voz do Senhor, e nosso desejo é que o Senhor possa estar renovando a nossa fé, nossa esperança a cada dia, enchendo os nossos corações de alegria, por estarmos na casa dEle, por estarmos buscando a face do Senhor e ouvirmos a sua voz. Estamos no último capítulo deste grande livro que fala sobre a narrativa do grande rei. Já são mais de 100 mensagens neste evangelho tão importante para a história da igreja e para a nossa fé em Cristo Jesus. E hoje nós iremos falar sobre a ressurreição de Jesus, a grande vitória do rei. E a vitória dele é a nossa vitória. E que Deus possa nos fortalecer a cada dia, e se temos vitórias nesta vida é por causa dele, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã, nós podemos crer no futuro, e nós sabemos que a morte é o terror de todos os homens, mas Jesus a venceu ressuscitando dentre os mortos. Louvado seja Deus. Vamos abrir então esse texto para a nossa edificação. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé, para que possamos ler essa passagem. Convido você que está em casa a acompanhar a leitura também com fé e esperança. Vai aparecer na tela do seu computador, ou da sua televisão, ou do seu smartphone, que você possa estar meditando conosco nessa passagem. Mateus capítulo 28, de 1 a 15. Alternadamente leremos a passagem. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-la aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, e recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o diremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Repetindo o versículo 14: caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Vamos falar com Deus. Pai querido, fale conosco por meio da tua palavra, Senhor. Queremos guardá-la no nosso coração, queremos entendê-la e queremos aplicá-la, Senhor, na nossa vida. Toca, Senhor Deus, na mente, no coração de cada um de nós, pois nós precisamos da iluminação do teu Santo Espírito, e que o nosso coração possa
ó Deus, ser cheio do teu Santo Espírito, cheio da tua palavra, para que possamos viver para a glória do teu nome, para que possamos aplicar essas verdades no nosso coração, para que possamos, ó Deus, tomar decisões importantes na nossa caminhada cristã, em face, ó Deus, desta grande vitória, Senhor, do Rei Jesus. Essa é a nossa oração com gratidão, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. A grande vitória do Rei. Em um mundo marcado por desespero, quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas ansiosas, um mundo de guerras, nós temos guerras da Ucrânia contra a Rússia já há 3 anos, mundo de sofrimento, quando a gente observa quantas pessoas enfermas da família, e quando a gente visita o hospital, a gente pode ver ali a fraqueza humana, quantas enfermidades incuráveis que se abatem sobre o ser humano, sobre nós, todos nós estamos sujeitos a enfermidades, a dores, e também a morte, a perda de um ente querido. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, surge então como a notícia mais poderosa já proclamada. Jesus venceu a morte. Mateus capítulo 28 não é o fim apenas do livro, é o início de uma nova realidade para todos aqueles que creem em Jesus. O túmulo vazio é a maior prova de que Deus está escrevendo uma nova história para a humanidade, um novo tempo. Como disse Tim Keller, a realidade da ressurreição significa que temos esperança em um futuro que não se baseia em avanços científicos ou progresso social, mas no próprio Deus. Mateus capítulo 28, de 1 a 15, narra a vitória suprema de Jesus sobre a morte. O túmulo está vazio, marcando um momento central da fé cristã, a ressurreição. Após o sábado, chamado sábado da aleluia, 2 mulheres, Maria Madalena e a outra mulher, uma outra Maria, vão ao sepulcro de Jesus. Um grande terremoto então ocorre, e um anjo do Senhor desce, removendo a pedra da entrada do túmulo. Os guardas, tomados de pavor, eles caem como mortos, eles ficam espavoridos. O anjo anuncia às mulheres que Jesus ressuscitou como havia prometido e ordena que elas pudessem levar essa mensagem também aos seus discípulos que tinham fugido, que estavam com medo. E no caminho, o próprio Jesus aparece a elas, saúda-as e confirma a mensagem do anjo. Elas o adoram e recebem a missão de anunciar a sua ressurreição. Enquanto isso, os guardas vão contar o ocorrido aos líderes religiosos, aos principais sacerdotes e aos anciãos. Estes, temendo as implicações do milagre, subornam os soldados para que espalhassem uma fake news, uma mentira. Veja que mentira, tem perna curta, E a mentira é o seguinte, que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus enquanto eles dormiam. Este texto, meus irmãos, nos mostra então 2 caminhos. Primeiro, a fé na verdade da ressurreição, representada aqui por essas mulheres e pelos discípulos de Jesus. Ou a rejeição dessa verdade por meio da mentira e do suborno, representada aqui pelos líderes religiosos e pelos soldados, que se venderam, que tiveram um preço, que receberam uma grande soma de dinheiro para divulgar uma mensagem falsa. A grande ideia dessa passagem é que Jesus ressuscitou literal e poderosamente, vencendo a morte, e essa verdade muda radicalmente a nossa vida presente, a nossa missão e o nosso destino eterno. Nesse texto, meus irmãos, nós podemos ver 3 impactos transformadores da ressurreição de Jesus para as nossas vidas, revelados nos primeiros 15 versículos de Mateus capítulo 28, que mostra a vitória de Jesus sobre a morte.
Em primeiro lugar, a ressurreição redefine o sentido da vida. As mulheres pensavam que Jesus estava morto, e logo cedo, provavelmente de madrugada, quem sabe 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ou um pouco mais ou um pouco menos, elas foram ver o sepulcro. As mulheres iam ao túmulo carregando aromas, nós podemos ver isso nos outros evangelistas, preparadas para cuidar de um corpo morto. Elas não esperavam a ressurreição, ainda assim elas foram, o amor as moveu. O texto diz que no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E essas mulheres, elas serviram a Cristo em vida, eram servas de Cristo. E elas devotaram amor a Ele depois de morto e sepultado. Elas foram ver o sepulcro onde Jesus havia sido sepultado. E Maria Madalena era uma mulher de quem Jesus expelira 7 espíritos malignos, era uma mulher endemoniada, uma mulher presa nas garras de Satanás, e essa mulher foi liberta por Jesus, essa mulher conheceu Cristo, Cristo entrou na sua vida. Segundo Spurgeon, Maria tinha recebido tanta graça, que ela era cheia de amor por seu Senhor, ela tinha um amor muito grande a Cristo, uma gratidão muito grande por ser uma mulher liberta, uma mulher cheia da graça de Deus, uma mulher que conheceu o amor de Cristo. E agora, a casa da morte estava selada com uma grande pedra. E ali houve então um grande terremoto. E um anjo do Senhor desceu, removeu a pedra que tampava o túmulo e assentou-se sobre ela. Como vimos no capítulo anterior, houve um terremoto no momento da morte de Jesus. O texto diz que a terra tremeu no dia da morte de Jesus. E aqui outro terremoto ocorreu quando um anjo removeu a pedra e abriu o túmulo de Jesus. O selo romano então foi quebrado, a pedra foi removida pelo poder de Deus, e a pedra foi removida não para deixar o Senhor Jesus sair, mas para que as mulheres entrassem e comprovassem o fato do túmulo vazio. Uma vez que o Senhor agora, meus irmãos, agora com o corpo glorificado, podia atravessar com este corpo através de muros sólidos, de portas trancadas. Lembra que os discípulos estavam no cenáculo e Jesus passou com a porta trancada? Então a pedra foi removida não para que Jesus saísse, mas para que aquelas mulheres pudessem entrar naquele túmulo. O anjo removeu então a pedra, assentou-se sobre ela para anunciar que ela não seria mais recolocada na boca do túmulo onde Jesus venceu a morte. Isso anunciava a vitória de Cristo sobre a morte. Aquela pedra foi removida para que todos pudessem ir ali e pudessem ver, que Jesus não estava mais ali depositado naquela tumba. Mateus descreve aqui o anjo. O texto diz que o seu aspecto era como relâmpago, e a sua veste alva como neve, e o seu brilho ali como relâmpago, bem como a sua veste alva como a neve, indicava a santidade desse anjo, porque um anjo que serve a Deus não tem pecado. Satanás não. Satanás era Lúcifer, que transformou no Beelzebu, no inimigo, em Satanás, ele manchou as suas vestes, mas esse anjo aqui revela a sua santidade em serviço a Deus. Os guardas que vigiavam o túmulo ficaram cheios de terror, quando viram a manifestação angelical daquele anjo que no seu aspecto parecia um relâmpago, no seu brilho, no seu fulgor, no seu esplendor, e nas suas vestes brancas,
alva, né? Aqui, alvas como a neve. E o texto diz que eles caíram no chão, e como se estivessem mortos. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos, paralisados e espantados. Os inimigos, meus irmãos, ficaram assombrados com o barulho do terremoto, porque houve um tremor de terra, aquele lugar se moveu, como a pedra removida, aquela grande pedra, e com o selo oficial, com o selo romano, e o esplendor do anjo, né, que como no seu aspecto como relâmpago. O anjo não se dirige aos guardas, mas às mulheres que foram ao sepulcro. E o verso 5 e 6, vamos ler comigo? Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Vejam bem que as mulheres vão ao túmulo esperando encontrar um corpo morto, e encontram um anjo, e uma notícia gloriosa, maravilhosa. A pessoa receber uma notícia dessa, uma notícia que ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Jesus já havia dito 3 vezes neste evangelho que ele seria cuspido, rejeitado, zombado, morto, né? Crucificado, mas no 3º dia ele ressuscitaria. Vejam esta mensagem, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Jesus já havia dito isso para os discípulos, e ele diz: não temais. Era a mensagem angelical. A ressurreição, meus irmãos, elimina o medo, tira o nosso pavor, o nosso pânico. O anjo começa com a ordem: não temais. As mulheres estavam aqui assustadas com o quê? Com a morte. A morte de Jesus foi a morte de suas esperanças. O túmulo vazio agora, a pedra removida, os soldados caídos ali. A presença de Deus, meus irmãos, em meio ao caos, nos lembra que nós não precisamos temer. A morte não tem a última palavra. Jesus, ele venceu o maior dos inimigos, a morte. A morte é o nosso maior inimigo. E a mensagem angelical era: ele não está aqui, ressuscitou. A ressurreição confirma a promessa de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O anjo não apresenta aqui uma teoria, uma filosofia, ele declara um fato. Jesus ressuscitou como havia dito. A palavra de Deus, meus irmãos, é fiel, ele cumpre. O Senhor Jesus havia predito a sua própria morte e a sua própria ressurreição, e ele cumpriu a sua promessa. E aqui o anjo diz: vinde ver. A ressurreição deve ser experimentada. O anjo convida, para que elas pudessem olhar dentro daquela tumba e pudessem ver aquele túmulo vazio. Não apenas ouçam, vejam. A fé cristã, ela não é cega, é baseada em fatos. E não foi a fé que criou o fato, mas foi o fato que criou a fé. Aquelas mulheres, quando viram a tumba vazia, elas estavam vendo o fato do Cristo ressurreto. E ver o túmulo vazio muda tudo. Muda tudo na nossa vida. Mostra que a vida venceu. O túmulo se transforma de símbolo de derrota em sinal de vitória. Imagine alguém visitando uma tumba, um túmulo de um ente querido, em vez do silêncio da morte, encontrar um mensageiro dizendo: ele vive. Foi isso que aconteceu. Elas chegaram ali para ver um morto. Elas queriam prestar a última homenagem ao seu senhor, senhor morto. E as mulheres foram ao túmulo esperando encontrar a morte
encontraram a vida. O túmulo vazio. E elas saíram ali transformadas, meus irmãos, levando a maior história. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. A maior notícia, a notícia de vida, que o seu Senhor vive, que Jesus venceu a morte e que o túmulo está vazio. Aqui nós temos a grande vitória do Rei. Ele venceu a morte em nosso lugar para garantir a nossa justificação. Que nós possamos, irmãos, parar de viver como se a morte ainda tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. Quando um crente morre ali, e a gente pode ver também, assim como Jesus ressuscitou, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro na volta de Jesus. A morte não tem a última palavra. Jesus não apenas venceu a morte, meus irmãos, ele também compartilha esta vitória com todo aquele que crê. Todo aquele que crê em Jesus tem esperança além desta vida. Nós temos esperança da ressurreição. E a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição, de que a morte não tem a última palavra. Louvado seja Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a ressurreição nos envia com uma missão. Veja o que diz o verso 7. Veja que elas recebem a missão, a mensagem que Cristo está vivo. Veja o que o anjo disse, né, para elas. Verso 7 até o 10. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! Veja a saudação de Jesus. E elas encontraram agora com Cristo ressurreto. O que elas fizeram? Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Elas não abraçaram uma figura, uma ideia, um ser fantasmagórico. Elas abraçaram o Cristo ressurreto, com o seu corpo glorificado. O texto diz que abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Os discípulos estavam todos escondidos, com medo, com pânico. A morte de Jesus foi a morte de suas esperanças. E essas mulheres viram o Cristo ressurreto, e elas receberam a missão clara: e depois depressa e dizei aos seus discípulos. Foi essa mensagem que elas receberam. A mensagem da ressurreição, meus irmãos, não pode ficar parada. Nós devemos comunicar esta verdade para o mundo inteiro. O evangelho, meus irmãos, é urgente. Ide depressa. Foi a ordem que elas receberam. Ide depressa. Não é isso que Jesus já havia dito para os seus discípulos? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E Deus escolhe, meus irmãos, estas mulheres. Maria Madalena, uma mulher que outrora era escrava de Satanás, mas que conheceu Cristo, que foi liberta de 7 espíritos malignos. E a outra Maria, para levar a notícia da vitória, de que a tumba está vazia, de que Cristo venceu a morte. E elas não ficaram paralisadas, correram com a mensagem. Veja o verso 8, olha o que diz o texto no verso 8. E retirando-se elas, apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo
aos discípulos. Vejam bem que elas saíram apressadamente da tumba e foram correndo anunciar aos discípulos. Quem crê, meus irmãos, na ressurreição de Cristo, não fica parado. Corre para anunciar, mesmo com medo, mas cheio de alegria, nós compartilhamos esta mensagem. Viu, pensando Pedro, nosso presbitério, morando lá na Malásia, se preparando para ir para o Paquistão, está entre o mundo muçulmano, para pregar o evangelho, quem sabe, às vezes, com medo, mas cheio de alegria, porque ele conhece o Cristo ressurreto, anunciando em meio a outros povos, outras nações, outra língua, longe da sua pátria, longe do seu povo, longe da sua família, mas pregando o evangelho. Essas mulheres correram a anunciá-lo. Que privilégio! Elas não guardaram o que viram, foram as primeiras evangelistas da ressurreição. Que privilégio! Essas mulheres foram honradas, privilegiadas, usadas por Deus para serem canais de bênção das mãos do Senhor. E Deus continue levantando na nossa igreja muitas mulheres, para que continue sendo essas evangelistas, anunciando a palavra de Deus, que o Senhor esteja levantando muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças e muitos adultos, idosos, para continuar anunciando a mensagem da ressurreição, porque a reação, meus irmãos, natural de quem encontra Jesus com o Cristo vivo é testemunhar. Todo aquele que tem um encontro com Jesus, ele não consegue ficar mais calado. Todo aquele que conhece o Cristo vivo, que mudou o seu coração, que mudou a sua história, que o encheu da sua graça, do seu amor, da sua bondade, não consegue mais ficar silente, tem que anunciar Jesus. Jesus aparece a elas e confirma a ordem, anuncie aos discípulos que ele vive. Não é isso que diz aqui o verso 9 e 10? Eis que Jesus veio ao encontro delas. Olha que privilégio. Elas estavam correndo e Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, não tenham medo, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Para onde Jesus estava indo? Para Galileia. Foi na Galileia que Jesus passou 3 anos e meio do seu ministério ensinando os seus discípulos. Ali ao redor do mar da Galileia, chamado também o mar de Tiberíades, ensinando. Morava ali em Cafarnaum, numa casa alugada. E ali ele fez muitos milagres em Cafarnaum, na Galileia. E ali ele encontraria novamente com os seus discípulos para renovar o ministério de cada um deles, e para tirar todo o medo, todo o pânico, tudo aquilo que estava amedrontando o coração deles. Jesus, meus irmãos, ele se revela no caminho da obediência. Essas mulheres estavam apressadas, correndo para cumprir a sua missão, e Jesus confirma, e elas adoram, não como quem viu um milagre, mas como quem encontrou o seu Salvador, o seu Redentor, com o Cristo ressurreto, com aquele que é Deus homem encarnado. Jesus as confirma e repete o envio. A mesma mensagem angelical que elas tinham ouvido e estavam obedecendo, como palavra de Deus, agora elas estão ouvindo da própria boca de Jesus, dos lábios de Jesus, a mesma mensagem: ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Se Jesus, meus irmãos, nos encontrou e nos salvou, então nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Nós temos a missão de levar a esperança aos que ainda não viram, mas podem encontrá-lo, mas podem conhecê-lo. E essa missão ele não deu para os anjos, para o arcanjo Miguel, nem para o anjo Gabriel, ele deu para nós, para a igreja, para o seu povo, essa missão de levar esta mensagem do Cristo
vivo, do Cristo que venceu a morte, do Cristo que morreu a pior morte, do Cristo que foi sepultado, mas do Cristo que ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Como embaixador que recebe uma carta urgente do rei para ser entregue ao mundo, o cristão, meus irmãos, aquele que viu o Cristo vivo, aquele que teve o seu coração transformado, ele precisa anunciar: o rei ressuscitou. O nosso rei vive, e por isso nós podemos ter esperança além dessa vida. Você foi chamado por Deus a sair do túmulo com Jesus e entrar no mundo com a mensagem de vida. Jesus vive, o túmulo está vazio, e a verdadeira adoração, ela se expressa em missão. Nós temos uma missão neste mundo. Um povo que adora a Cristo é um povo que cumpre a sua missão de levar esta mensagem do Evangelho para todo mundo. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente pode ver ali uma igreja missionária, que saiu de Jerusalém, foi para a Judéia, Samaria, até os confins do mundo, para cumprir o ide de Jesus. Porque o Senhor Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente pode ver os 30 primeiros anos de missão da igreja no mundo, saindo de Jerusalém, chegando até Roma, onde o Evangelho foi compartilhado com o mundo inteiro. E que Deus nos abençoe, para que sejamos um povo missionário, um povo de Deus, assim como estas mulheres saíram da tumba ali, com a mensagem do Cristo vivo, e levaram essa mensagem para os discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus receberam esta mensagem do Cristo vivo, e compartilharam com o mundo inteiro, e essa mensagem chegou até nós. Nós devemos continuar levando essa mensagem também. Mas finalmente, meus irmãos, a ressurreição de Jesus exige uma escolha entre a verdade e a mentira. A verdade, ela foi conhecida, mas foi rejeitada pelos soldados. Veja o que diz aqui o verso 11 até o 13. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade, e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. A verdade conhecida, mas rejeitada. Eles rejeitaram a verdade. Vejam bem, vocês acham que os discípulos que estavam psicologicamente abalados, eles iam pegar o corpo de Jesus? Tinha uma pedra ali na tumba, o selo do Império Romano e uma escolta de soldados. Sabe que eles tinham condições de tirar e inventar essa história? E outra coisa, depois de inventar essa história, eles suportariam os açoites, as prisões e até a morte por uma mentira dessa? Hipocrisia, meus irmãos, e martírio não combinam. Eles não iam inventar essa história e estariam dispostos a morrer por uma mentira. A mentira foi fabricada e financiada. O texto diz que deram grande soma de dinheiro aos soldados. Vejam bem que esse soldado tinha um preço. Tem gente que vende a alma para o diabo por causa do dinheiro, para ficar ricas. E eles receberam grande soma de dinheiro, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram. Eles se venderam por causa do dinheiro. Vejam bem que Jesus foi traído por Judas Iscariote por causa do dinheiro. E agora, esta fake news foi inventada e foi disseminada entre o povo judeu por causa do dinheiro. Os soldados venderam a sua alma para Satanás por causa do dinheiro. A primeira fake news do cristianismo foi financiada por líderes religiosos. Cuidado, meus irmãos, com as narrativas convenientes que distorcem a verdade do Evangelho. Quantas pessoas distorcendo o Evangelho? Quantas pessoas distorcendo o Evangelho? Assim como esses líderes religiosos,
por causa da ganância. Assim como esses soldados que venderam a sua alma para Satanás por causa do dinheiro, para inventar esta mentira dizendo, né, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E vejam bem a mentira espalhada, mas a verdade permaneceu. O texto fala assim: caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Eles venderam esta mentira. Uma mentira financiada. E aqui nós podemos ver, meus irmãos, que é como jogar tinta em uma nascente de água pura. Por um tempo, parece que vai mudar tudo, mas logo a verdade limpa e volta a aparecer com toda a força, porque a fonte vai limpando a sujeira da tinta que foi jogada na nascente. A mentira tem perna curta. A mentira tem prazo de validade. Você pode enganar a pessoa por um tempo, mas não pode enganar por todo o tempo. A verdade de Cristo, meus irmãos, continua sendo anunciada e transformando vidas há mais de 2000 anos. Ele vive. Qual a versão sua vida está confirmando? A do túmulo vazio ou da mentira comprada, financiada pelos líderes religiosos? Os soldados, em vez de testemunhar a verdade, são pagos para mentir. São pagos para mentir, para corromper, para enganar, para dissimular. Dois grupos então se formam: os que proclamam a vida e aqueles que sustentam a mentira. Existem muitas pessoas seguindo a mentira. E por isso Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Em tempos de guerra, meus irmãos, há quem lute pela verdade e há quem escolhe espalhar a mentira, a desinformação, a heresia. A ressurreição criou então um campo de batalha e ninguém fica neutro. O coração endurecido, ele prefere mentir a se humilhar diante da verdade. No entanto, nenhuma conspiração humana pode anular o plano de Deus. A tumba está vazia. A ressurreição venceu a morte e também a mentira. A mentira é vencida pela verdade da ressurreição. Neutralidade diante da ressurreição é impossível. Ou você se rende a Cristo, ou vive tentando ignorar a realidade do túmulo vazio. O túmulo está vazio, Cristo vive. A ressurreição de Jesus não é um mito piedoso, não é uma lenda, não é um conto de fadas, é um fato histórico, espiritual e eterno. A tumba está vazia. E Jesus, ele se apresentou de várias maneiras para os discípulos. Ele foi visto, ele foi apalpado, eles pensavam que era um espírito, então ele comeu pão e peixes. Ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, e foi visto até por um nascido fora de tempo, o apóstolo Paulo, um perseguidor do evangelho, um terrorista do primeiro século, que consentiu na morte de Estevão, que perseguia os cristãos, e que até recebeu cartas das autoridades religiosas do seu tempo para perseguir os cristãos em Damasco, mas no caminho de Damasco ele conheceu o Cristo ressurreto, que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali ele conheceu o Cristo vivo, que mudou a sua história, e ele se tornou um apóstolo de Cristo, e o maior escritor do Novo Testamento. 50% dos escritos do Novo Testamento são escritos de Paulo, são 13 epístolas que ele escreveu. Meus irmãos, concluindo, a ressurreição nos chama a sair do luto, da inércia, do medo, da mentira, para uma vida de fé, missão, verdade e esperança. A morte foi vencida, nós não precisamos ter medo da morte, o nosso Cristo vive. E como Ele, também vivemos.
nós recebemos a vida dele, nós temos esperança além desta vida. Nós sabemos que a morte não tem a última palavra e que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro no dia da volta de Jesus. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos em face de tudo isso que nós ouvimos? Primeiro, viveremos com fé no Cristo ressurreto. Nosso Cristo vive. Nós não seguimos um fundador de uma religião que está morto, como Maomé, não seguimos Allan Kardec, não seguimos também Confúcio, nós seguimos o Cristo vivo, o único que ressuscitou, que disse que ia morrer, mas no terceiro dia ia ressuscitar. Nós viveremos com fé no Cristo vivo, meus irmãos, mesmo quando este mundo parecer tudo escuro, mesmo em tempos sombrios, mesmo em tempos de perseguição, mesmo em tempo de escassez, nós viveremos com fé no Cristo vivo. Ele está conosco, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Viveremos como testemunhas corajosas da ressurreição, mesmo quando o mundo tentar nos calar, tentar calar a mensagem da ressurreição, a mensagem de Cristo, nós iremos continuar testemunhando que Ele vive. E porque Ele vive, nós cremos no amanhã. Porque Ele vive, nós não temos medo da morte. Ele vive. Como viveremos? Viveremos com coragem, assumindo a missão de proclamar que Ele vive. Nós somos um povo missionário, povo de Deus. E nós viveremos com urgência missionária. É por isso que nós devemos sempre orar pelos missionários, apoiar os missionários e continuar sendo uma igreja plantadora de outras igrejas, porque a ressurreição é a notícia que precisa ser espalhada, ser comunicada, a mensagem do Evangelho que tem que ser anunciada, e por isso nós devemos fazer discípulos de todas as nações, porque existem muitas pessoas ainda na escuridão. Nós temos mais de 2 bilhões de pessoas, quem sabe, que nunca ouviram falar de João 3,16. Nós temos pessoas morrendo sem conhecer a mensagem do Evangelho, e por isso é urgente a ação missionária da igreja, de anunciar o Evangelho, de compartilhar o Evangelho, e de levar essa mensagem para o mundo inteiro. Como viveremos? Viveremos com discernimento, rejeitando a mentira e abraçando a verdade do Evangelho. Por isso nós devemos conhecer o Evangelho, para que nós não sejamos enganados com as heresias de Satanás. Por essa razão nós devemos viver com sabedoria, com discernimento, rejeitando as mentiras religiosas, ideológicas ou culturais que negam a verdade bíblica. Você sabia que Charles Darwin era um seminarista da Igreja Católica que inventou a teoria da evolução? Fez uma volta ao mundo e inventou essa teoria para negar a criação. Quantas ideologias? A ideologia de gênero, dizendo que não há homem nem mulher. Quantas ideologias nós vivemos numa cultura que é uma cultura anticristã. Uma cultura anticristã que se levanta contra Cristo, contra a igreja, contra os valores cristãos. E é por isso que nós devemos viver neste mundo caído com discernimento, rejeitando a mentira e abraçando sempre a verdade do Evangelho. Como viveremos, meus irmãos? Viveremos em adoração obediente. Nós devemos fazer como aquelas mulheres fizeram, nos lançar aos pés de Jesus em adoração, e adorá-lo de todo o nosso coração, com os olhos no céu, mas com os pés na missão. Assim como elas foram anunciar aos discípulos de Jesus que Ele vive, nós também devemos anunciar a mensagem para o mundo inteiro: Ele vive, Ele vive. Porque Ele vive, nós temos esperança além desta vida. Porque Ele vive, nós não temos medo da morte. Porque Ele vive, nós cumprimos a nossa missão neste mundo. Por esse motivo, meus irmãos, nós devemos tomar algumas decisões. Se você é cristão, se você é crente em Jesus,
Renove hoje o seu compromisso de viver e anunciar a vitória do Rei. Peça a Deus uma renovação na sua vida espiritual, um novo compromisso de viver e de anunciar a vitória do Rei. Peça a Deus, não viva uma vida mais ou menos como crente, não, viva uma vida cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus. Peça a Deus o avivamento da sua família, no seu coração, na igreja de Deus. Nós precisamos renovar o nosso compromisso de viver e de anunciar a vitória do Rei. Ele vive, Ele ressuscitou. Mas se você ainda não crê, hoje é o dia de crer que Jesus morreu e ressuscitou. Arrependa-se dos seus pecados, creia e receba a nova vida que só Ele pode dar. Creia em Jesus, creia no Salvador, viva para a glória dEle, porque a vida só tem sentido quando Cristo é tudo na vida. Mas se você está desanimado, enfrentando lutas na vida, na família, no trabalho, na sociedade, olhe para o túmulo vazio e lembre-se, a vitória do Rei é sua também. Não fique desanimado não, olhe para Ele. Olhe para aquele que vive, Ele quem tira o pavor do nosso coração, que tira o nosso medo, que espanta a frieza do nosso coração. Ele vive. Porque Ele vive, você pode colocar os seus filhos nas mãos de Deus, o seu negócio nas mãos de Deus, o seu sonho nas mãos de Deus, porque Ele vive. Porque Ele vive, meus irmãos, nós podemos experimentar vitórias na vida, nós podemos só vencer as lutas da vida por causa dEle. Como é que eu posso ter um casamento abençoado? Em Cristo. Como é que eu posso ter uma vida abençoada? Em Cristo. Ninguém tem vitória na sua vida sem a presença de Cristo. Na presença de Jesus há plenitude de alegria. Sem Cristo nós somos infelizes. E sem Ele reinando no nosso coração, nós desanimamos, nós fraquejamos, nós desviamos, nós não vencemos o mundo, o pecado, as tentações, mas nele nós temos ânimo. Por isso Ele disse o seguinte: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus nos abençoe. Não viva desanimado, olhe para Jesus, o túmulo está vazio, Ele venceu a morte, Ele é o seu Senhor, é o seu dono, e Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé? Vamos falar com Deus, vamos clamar ao Senhor e vamos